Um milionário zombou de uma simples faxineira por causa de sua aparência humilde e roupas gastas. Para ele, ela era apenas mais uma entre tantos que passavam despercebidos. Mas o que ele não imaginava era que aquela mulher, o calor era seco, grudando no corpo como poeira que não sai fácil. A estrada de terra batida sumia lá no horizonte, e só se ouvia o som de uns grilos perdidos e o vento empurrando as folhas secas pelo chão. A porteira enorme da fazenda estava aberta, como se ninguém esperasse que alguém realmente fosse ter coragem de passar por ali. Mas ela passou. Luana vinha andando com o passo arrastado, segurando uma sacola plástica branca que parecia ter tudo o que ela possuía no mundo. O chinelo estava gasto, e a barra da calça jeans, rasgada. A camiseta cinza, larga e suada, já tinha perdido a cor fazia tempo. O rosto dela parecia de alguém que já tinha ouvido muitos não na vida, mas ainda assim continuava indo. Lá, dentro da varanda da casa principal, Otávio tomava uma água tônica com gelo, sentado em uma cadeira de madeira, só observando. Era um homem na casa dos 40, bem vestido, cheio de si. O tipo que já nasceu em berço de ouro e nunca precisou suar para conseguir nada. Quando viu Luana se aproximando, fez uma careta e falou alto, para todo mundo ouvir. Olha isso, gente. É hoje que a gente contrata mendigo para limpar banheiro? Os 2 empregados que estavam perto riram, meio sem graça. Um deles, o caseiro, tentou disfarçar e até falou baixinho. Deve estar procurando trabalho, né, doutor? Trabalho? Com essa roupa? Se eu soubesse, colocava uma placa de doação aqui na entrada. Respondeu Otávio, rindo sozinho do que achava ser uma piada. Luana ouviu. Claro que ouviu. Ela já tinha ouvido coisas piores. Parou ali mesmo, do outro lado do jardim, e encarou Otávio sem baixar a cabeça. Eu vim, porque fiquei sabendo que vocês estão precisando de gente para faxina. Eu faço qualquer coisa, só quero trabalhar. Otávio levantou da cadeira devagar, ainda com aquele ar de deboche. Foi descendo os degraus da varanda como quem vai ver um bicho exótico de perto. Parou diante dela, com a garrafinha de água tônica na mão, e olhou de cima a baixo. Você tem nome, pelo menos? Luana. E sobrenome? Não importa muito. Eu não tenho ninguém. Só eu mesma. E disposição para trabalhar. Otávio deu uma risadinha seca. Jogou um pouco da água tônica fora, só pelo tique. Ficou em silêncio por uns segundos, como se estivesse pensando se valia a pena se divertir com aquilo ou mandar ela embora logo. No fim, falou como quem aceita uma aposta que sabe que vai ganhar. Tá bom, Luana sem sobrenome. Você começa hoje. Vai limpar o galpão dos fundos, onde estão guardadas as coisas que ninguém mexe há anos. Vai ver se aguenta ficar ali. Umas 2 horas sem sumir. Ela não agradeceu. Só deu um leve aceno com a cabeça e segurou a sacola com mais força. O caseiro, um senhor já de idade, olhou para ela com pena e fez sinal para que o acompanhasse. Saíram caminhando pelo quintal, passando pelo jardim florido que parecia de revista, até sumirem entre as árvores que levavam ao galpão velho. Otávio ficou ali parado, olhando para o caminho por onde ela tinha ido. Deu mais um gole na bebida e balançou a cabeça, ainda rindo. Isso vai ser divertido. Mas no fundo, alguma coisa no olhar da Luana tinha deixado ele um pouco incomodado. Não era raiva, nem medo. Era um tipo de firmeza que ele não costumava ver em gente que pedia trabalho. Parecia que ela tinha vindo por um motivo muito maior do que só arrumar um emprego. Enquanto isso, lá no galpão, Luana olhava em volta, tentando entender por onde começar. Havia caixas empilhadas, móveis cobertos de lençóis antigos, teias de aranha por todo o canto. O cheiro era de mofo e passado. E mesmo assim, ela respirou fundo e começou a trabalhar, como se cada canto, limpado, fosse uma parte da vida dela sendo reconstruída. No fundo, ela não estava ali só por causa de dinheiro. Ela precisava de um lugar onde pudesse existir, onde não fosse só mais alguém largado pelo mundo. O caseiro ficou ali um tempo observando, meio quieto. Depois disse com a voz baixa: Cuidado com aquele homem, menina. Ele brinca com gente. Luana não respondeu. Só continuou limpando, em silêncio,
Mas o que ninguém sabia era que ela não era mais o tipo de pessoa fácil de quebrar. Já tinham tentado antes. E ela ainda estava de pé. Na manhã seguinte, o sol mal tinha subido, e Luana já estava de pé. A roupa era a mesma, só que agora um pouco mais limpa, lavada à mão num tanque enferrujado que ela achou atrás do galpão. O cabelo preso, o rosto sério, e os olhos ainda com aquele foco que não deixava espaço para cansaço. O caseiro apareceu, com uma caneca de café preto e deixou perto dela sem falar nada. Ela agradeceu com um aceno rápido. Estava pronta para mais um dia. Na varanda, Otávio mexia no celular. Vestia uma camiseta branca cara e uns shorts de marca, mas o olhar era de quem estava entediado. Ele viu Luana surgindo no quintal com um balde e um pano e levantou uma sobrancelha, surpreso. Achou que ela teria sumido de madrugada. Olha só, a guerreira voltou. Murmurou para si mesmo, com um sorriso debochado. Chamou a governanta e perguntou bem alto. Cidinha, ela dormiu aqui mesmo? Dormiu sim, no galpão. Disse que não precisava de quarto, que não se incomodava. Otávio balançou a cabeça, rindo. Essa vai ser boa. Ele foi até a beira da varanda e gritou. Ô Luana, tá querendo medalha agora? Nem começou o dia e já tá aí com cara de... Quem vai vencer a vida? Luana só levantou os olhos, sem expressão, e respondeu. Só quero fazer o que eu vim fazer. Isso irritou Otávio mais do que se ela tivesse chorado ou implorado. A frieza dela dava nos nervos. Ele desceu da varanda e começou a andar de um lado para o outro, olhando para o relógio, como quem marca o tempo. Aposto que não aguenta nenhuma semana, disse falando sozinho, mas alto o suficiente para ela ouvir. Fundo, ele queria vê-la tropeçar, queria dizer eu sabia. Queria aquela confirmação de que ela era só mais uma tentando pegar carona numa vida que não era dela. Por isso, decidiu jogar sujo. Chamou Cidinha e o caseiro. Quero que vocês deem pra Luana os piores cômodos. Começa pela despensa velha. E depois manda ela limpar o depósito do porão. Aquele cheio de rato morto. Se ela reclamar, rua. Se sumir alguma coisa, rua. Se encostar em móvel que não deve, rua. Cidinha olhou de lado, desconfortável. Mas ela nem conhece a casa direito. Ainda, doutor. Melhor. Assim a gente vê logo do que ela é feita. Enquanto isso, Luana descia por um corredor escuro, carregando um balde pesado e um esfregão que parecia ter sido esquecido por anos num canto qualquer. Abriu a porta da despensa e o cheiro forte quase fez ela recuar. Mas não recuou. Colocou a mão na boca e começou a tirar tudo para fora, caixa por caixa, sem reclamar, sem parar. No andar de cima, Otávio assistia tudo pelas câmeras de segurança. Tinha mandado instalar aquelas câmeras por mania de controle, e agora usava elas como se fossem um reality show particular. A cada 5 minutos, ele dava um zoom no rosto dela, esperando ver raiva, medo ou alguma desculpa para mandá-la embora. Mas o que via era só concentração. Horas depois, Cidinha passou por ele com um pano na mão. Doutor, a despensa tá limpa como nunca. A menina é caprichosa. Ele não respondeu. Só fez um som com a garganta, meio irritado. Voltou para a câmera. Agora ela estava no porão. Um lugar úmido, mal iluminado. Tinha umas caixas com livros mofados, uma estante quebrada e um sofá cheio de manchas que ninguém tinha coragem de jogar fora. Luana abriu as janelas e começou a esfregar o chão, devagar, como se estivesse limpando algo importante. Otávio ficou assistindo por mais tempo do que admitiria. Pegou um café, sentou na poltrona da sala e deixou a tela ligada como se fosse uma série. E foi nesse momento que percebeu algo estranho. Luana limpava, como quem já tinha limpado muita coisa na vida, mas fazia com um cuidado que não combinava com quem só queria sobreviver. Ela não estava só limpando. Estava tentando pôr ordem em alguma coisa dentro dela. Aquilo incomodava ele, mais do que deveria. No fim do dia, ela apareceu na porta da cozinha, suada, suja, com as mãos cheias de calo e as unhas pretas de poeira. Mas não pediu nada, só perguntou: Onde é que eu deixo o balde? Otávio,
que estava ali perto, respondeu, antes que Cidinha abrisse a boca. Pode deixar ali mesmo. Amanhã tem mais. E vai ser pior. Ela deu de ombros e saiu. Ele ficou olhando enquanto ela se afastava. E pela primeira vez, sentiu que talvez tivesse cometido um erro ao apostar contra ela. Mas ainda não ia admitir isso. Era quase fim de tarde. O sol entrava de lado pelas janelas grandes da casa e batia na parede da sala como se desenhasse uma linha entre o que era luz e o que era sombra. Luana caminhava devagar pelo corredor. Já tinha terminado as tarefas do dia, mas ainda segurava um pano de limpeza na mão, como desculpa para estar ali. Cidinha tinha pedido para ela tirar o pó da estante da sala, e ela aproveitou para ir sozinha. Nunca tinha entrado naquela parte da casa. O chão era de madeira escura, e cada passo rangia. As cortinas longas estavam fechadas, e o cheiro era de móvel antigo, misturado com perfume caro. O ar parecia mais denso ali dentro, como se tudo tivesse que ser feito com cuidado, como se qualquer deslize fosse causar um escândalo. Luana passou os olhos pelos móveis e objetos que ela nunca teria em casa. Vasos enormes, quadros que ela não entendia, e no canto da sala, meio escondido atrás de 2 poltronas, estava ele. Um piano preto, grande, parado ali como um bicho adormecido. A tampa estava fechada, empoeirada. Dava para ver que fazia tempo que ninguém tocava nele. Ela ficou parada olhando. O pano de limpeza ainda estava na mão, mas a cabeça dela já estava longe. Aproximou-se devagar, como quem chega perto de algo sagrado. Passou os dedos pela tampa fechada e sentiu o pó grudando na pele. Depois de alguns segundos parada, respirou fundo e levantou a tampa. As teclas estavam ali, brancas, gastas nas bordas, algumas levemente amareladas pelo tempo, mas ainda pareciam boas. Luana olhou ao redor, certificando-se de que não tinha ninguém, vendo. A casa parecia vazia naquele momento. Nem Cidinha, nem o caseiro, nem Otávio. Sentou-se no banco, ajeitou a postura com cuidado, como se fosse algo automático que o corpo ainda lembrava. Olhou de novo para o corredor. Silêncio. Colocou os dedos nas teclas e tocou uma nota só. O som saiu meio desafinado, meio preso, mas saiu. Ela fechou os olhos e tocou mais uma, e mais outra. De repente, os dedos começaram a andar sozinhos. A melodia veio como se estivesse guardada dentro dela fazia anos. Algo leve, triste, simples. Algo que parecia contar uma história que ela nunca conseguiu dizer em voz alta. O som começou a se espalhar pela casa. Suave no começo, depois mais forte. Era uma música que vinha de um lugar fundo, de lembranças antigas, de um tempo em que ela ainda era criança, sentada num piano velho do orfanato, tentando esquecer que o mundo lá fora era duro demais. Enquanto isso, no andar de cima, Otávio andava em direção ao escritório quando parou no meio do corredor. Franziu a testa. Aquilo era música? Voltou um passo. Ficou parado, ouvindo. A melodia vinha da sala. Mas não era de nenhum aparelho, nenhum rádio. Era ao vivo. Desceu devagar a escada sem fazer barulho. Se aproximou da porta da sala principal e ficou ali, só olhando. A cena que viu fez ele congelar por alguns segundos. Luana, suada, ainda com o pano de limpeza ao lado, sentada naquele piano enorme, tocando como se estivesse em outro lugar. Os olhos fechados, o corpo inteiro acompanhando a música, como se o mundo tivesse sumido e só sobrasse aquilo. Não parecia a mesma menina suja e cansada que ele viu chegando pela porteira. Otávio não soube o que dizer, nem se aproximou. Só ficou ali, escondido, ouvindo. A música durou pouco mais de 2 minutos. Quando acabou, Luana tirou os dedos das teclas devagar, como se tivesse medo de quebrar o silêncio. Abriu os olhos e ficou olhando para o piano, quieta. Depois, fechou a tampa com cuidado, levantou do banco, pegou o pano de volta e foi limpar a estante como se nada tivesse acontecido. Otávio deu um passo para trás
e voltou para o corredor antes que ela o visse. Subiu a escada devagar, pensativo. Entrou no escritório e sentou na cadeira de couro. Olhou para a janela, mas não via mais nada do lado de fora. A melodia ainda estava na cabeça dele, e por mais que tentasse, não conseguia se livrar dela. Ali, dentro, alguma coisa tinha mudado, mas ele não sabia explicar o que era. No dia seguinte, o clima na casa estava estranho, nem frio, nem calor. Mas tinha algo no ar que ninguém sabia explicar. Luana continuava com o mesmo jeito de sempre, calada, focada, quase invisível. Só que agora os passos dela pela casa não passavam mais despercebidos, principalmente por Otávio. Ele passou o café da manhã inteiro sem dizer nada. Só ficou olhando para a tela do notebook, sem de fato ver o que estava lá. De tempos em tempos, levantava os olhos e olhava para a janela, como se esperasse ouvir de novo a melodia da noite anterior. Não saiu nenhum som. No meio da manhã, desceu até a sala onde ficava o piano. Parou na porta. Ficou observando o instrumento fechado. Ainda dava para ver a marca dos dedos de Luana na tampa. O pano de limpeza, esquecido no chão, continuava ali. No início da tarde, Luana estava lavando o chão da varanda dos fundos quando ouviu alguém se aproximando. Não virou de imediato, mas sabia que era ele. O jeito de andar, o silêncio forçado, a sombra. Você aprendeu a tocar daquele jeito onde? Otávio perguntou direto. Ela continuou esfregando o chão mais uns segundos antes de levantar o rosto. Por quê? Retrucou sem secar as mãos, encarando ele sem desviar. Curiosidade. Curiosidade de patrão não costuma ser coisa boa. Ele deu uma risadinha sem graça, passou a mão na nuca. É que você toca bem, muito bem. Não parece algo que alguém aprende do nada. Luana abaixou o olhar e voltou a esfregar, como se o papo não fosse com ela. Otávio ficou ali parado, meio sem saber o que fazer. Você já estudou música? Insistiu. Ela parou. Ficou em silêncio por alguns segundos. Eu cresci num abrigo, desde os 6 anos. O piano ficava na sala da diretora. Era velho, meio quebrado, desafinado. Mas era o único lugar da casa que ficava em silêncio de noite. Eu ficava lá, sozinha. Aprendi sozinha, observando os outros, errando bastante. Otávio engoliu seco. Não esperava aquela resposta. E ninguém nunca te ensinou? Nenhum professor? Uma vez apareceu uma professora voluntária. Ficou 2 semanas. Me mostrou umas coisas básicas. Depois sumiu. Disseram que ela morreu. Nunca mais ninguém apareceu. Ela enxugou as mãos na calça e se levantou. O sol batia no rosto dela de lado. Não havia drama na fala dela. Nenhuma tentativa de fazer ele sentir pena. Era só o que era. A verdade crua. Otávio não sabia o que dizer. Pela primeira vez, ficou sem palavras. Por que você nunca seguiu com isso? Ele perguntou, quase num tom mais baixo. Porque ninguém contrata órfã pobre para tocar piano. Eles contratam para limpar chão, lavar banheiro e calar a boca. O silêncio entre eles ficou pesado por uns segundos. O único som era o da água escorrendo pelo ralo. Otávio coçou a barba e tentou mudar o tom. Você ainda toca, com sentimento, sabe? Não é só técnica, é como se tivesse uma história ali dentro. Luana deu um meio sorriso sem mostrar os dentes. Tem mesmo. Qual é? Ela deu de ombros. A história de quem não teve escolha. Ele queria perguntar mais. Queria saber se ela tinha família, se já tinha tentado sair daquele tipo de vida. Mas ela se virou e pegou o balde, encerrando a conversa ali mesmo. Otávio ficou olhando ela se afastar mais uma vez. Aquela mulher que ele tinha chamado de mendiga, quando apareceu na porta, agora estava mexendo com a cabeça dele de um jeito estranho. Não era só a música. Era o jeito como ela não pedia nada, não tentava impressionar, não se vendia. Era só ela mesma, crua, direta, dura. Mais tarde, já no fim da tarde,
Ele passou pela sala e viu o piano aberto de novo. Luana não estava lá, mas o banco tinha sido mexido. Ele se aproximou, encostou numa tecla com o dedo. O som ecoou fraco. Sentou-se, ainda que meio sem jeito, e tentou tocar alguma coisa. Um desastre. Os dedos dele travavam, não tinham leveza, não sabiam o caminho. Ficou irritado e fechou a tampa com força. Foi nesse momento que percebeu. Aquela mulher tinha algo que ele nunca teve. Uma história real. E isso, por mais que ele tentasse, não dava para comprar. Otávio começou a aparecer mais pelos corredores da casa. Antes ele passava o dia no escritório, longe dos funcionários, mexendo com reuniões, investimentos, ligações importantes. Agora, andava pela casa como quem não tinha mais nada para fazer. Passava devagar perto da cozinha, da lavanderia, da varanda, sempre com uma desculpa pronta caso alguém perguntasse. Mas não era ninguém que ele procurava. Era ela, Luana, era como se depois daquela música, depois daquela conversa, ele tivesse aberto uma porta que não conseguia mais fechar. E o mais estranho, ele não sabia explicar por quê, só sabia que queria ver, ouvir, estar perto. Ela continuava a mesma, rosto fechado, foco total. Limpava, organizava, fazia o que mandavam. Mas agora já conhecia os caminhos da casa. Sabia onde podia andar sem chamar atenção. Sabia também onde as câmeras estavam, e principalmente onde não estavam. Otávio começou a notar essas fugas dela. Às vezes, ela sumia por alguns minutos e voltava como se nada tivesse acontecido. Numa dessas vezes, ele resolveu seguir. Viu Luana entrar na sala do piano com um pano na mão e fechar a porta, sem fazer barulho. Esperou um pouco, depois foi até lá devagar, sem ser visto. Encostou na porta e ouviu. Ela estava tocando de novo. Só que dessa vez a música era diferente. Mais rápida, mais intensa. Tinha algo de raiva ali, ou de força. Não era uma melodia leve. Era como se ela estivesse gritando sem dizer nada. Otávio encostou as costas na parede do corredor e fechou os olhos. Aquilo mexia com ele. De um jeito esquisito. Naquela noite, ele não conseguiu dormir. Ficou rolando na cama, olhando para o teto, lembrando da cena. Lembrou do jeito que os dedos dela corriam pelas teclas, do olhar fechado, do corpo rígido. Tinha algo naquela mulher que ele não conseguia controlar, e isso o deixava inquieto. No outro dia, foi até a cozinha cedo. Sentou-se na bancada e pediu café, coisa que nunca fazia. Ficou observando o movimento. Quando Luana apareceu para pegar um balde, ele puxou conversa, do nada. Você toca todos os dias? Ela olhou para ele sem entender o porquê da pergunta. Só quando não tem ninguém na sala. E por que não toca com gente por perto? Porque não é show. Otávio sorriu. Achou graça da resposta. Ela não falava para agradar. Falava como pensava. Isso o deixava ainda mais curioso. Começou a fazer perguntas soltas. Nada direto, só para manter ela por perto. Perguntava o que ela achava da casa, se já tinha ido a alguma cidade grande, se gostava de comida italiana. Luana respondia com poucas palavras, direta. Nunca puxava assunto de volta, mas nunca virava as costas. Numa tarde, ele apareceu na sala do piano com 2 copos de suco na mão. Viu que ela estava lá dentro, limpando a estante. Entrou sem bater e entregou um dos copos para ela. Você merece uma pausa, disse, com aquele tom de quem tá fazendo um gesto legal, mas querendo algo em troca. Luana olhou pro copo, hesitou, depois pegou. Valeu. Os dois ficaram em silêncio por uns segundos. Ele encostou na parede. Ela ficou de pé, sem sentar. Tomou o suco devagar. Eu fico pensando... Otávio começou, olhando pro piano. Como é que uma mulher como você veio parar aqui? Mulher como eu? Com talento, com essa força. Essa coisa que você tem, ela franziu a testa. Eu vim procurar trabalho. Só isso, ele se aproximou um pouco, devagar.
Mas tem algo em você que eu não consigo ignorar. Luana recuou meio passo, sem ser brusca, só com o corpo. Se tá achando que vai me tratar diferente só porque ouviu uma música, pode parar. Agora. Não é isso, ele disse, rápido demais. Ela o encarou. Por alguns segundos, os dois ficaram se olhando, como se testassem um ao outro. A tensão no ar dava para cortar com uma faca. Luana virou o rosto e voltou a limpar a estante. Se precisar de ajuda para lembrar quem eu sou aqui dentro da casa, é só olhar minha roupa. Otávio ficou parado, sem saber o que dizer. Se virou e saiu da sala sem olhar para trás. Aquilo doeu no ego dele. Nos dias seguintes, ele passou a tentar de novo. Mandava ela limpar cômodos próximos aonde ele estaria. Às vezes deixava o piano aberto de propósito. Outras vezes colocava uma música, parecida no som da sala, só para ver se ela comentava. Nada. Ela fingia que não percebia, mas percebia tudo. Cidinha, a governanta, percebeu o clima. O senhor tá muito interessado nessa moça, né? Comentou um dia, sem graça. Otávio fez que não. Imagina, é só uma funcionária. Mas nem ele acreditava no que dizia. Ele começou a sonhar com Luana. Sonhos estranhos. Uns que ela tocava e sumia. Outros em que ela gritava e ele não conseguia se mexer. Acordava suado, virava pro lado e ficava olhando o teto até o dia clarear. Na casa, a rotina ia mudando aos poucos. Ele começou a cuidar mais da aparência quando sabia que ela estaria por perto. Passava perfume, arrumava o cabelo, mas fingia que não notava a presença dela. Só que os olhos, esses entregavam tudo. Luana percebia. Cada movimento, cada tentativa, mas fingia que não via. Estava acostumada com esse tipo de interesse que começa com elogio e termina em confusão. Não ia cair nessa, mas também não podia negar que, toda vez que tocava o piano, esperava que ele ouvisse. O portão da fazenda se abriu com aquele barulho metálico que ninguém ali ouvia fazia tempo. O motorista desceu do carro preto importado, deu a volta e abriu a porta de trás. Do carro saiu Helena. Cabelo liso, comprido, salto fino pisando firme na terra batida. Óculos escuros enormes escondendo os olhos e uma bolsa cara pendurada no ombro. Ela usava um vestido que gritava, "Eu mando aqui", mesmo sem dizer uma palavra. O caseiro arregalou os olhos quando viu quem era. Não deu nem tempo de avisar ninguém. Helena já vinha andando em direção à casa principal, como se ainda morasse ali. E de certo modo morava. Era sócia de Otávio na fazenda. E por muitos anos foi mais do que isso. Ex-namorada, quase noiva, quase dona de tudo. Quando sumiu, todo mundo achou que não voltaria. Mas ali estava ela. E com aquele andar, dava para saber. Não voltou para passear. Otávio estava na varanda, camisa aberta, falando ao telefone, quando viu Helena se aproximando. Ficou um segundo em silêncio, sem saber se desligava ou se fugia. No fim, deu um sorriso forçado e guardou o celular no bolso. Helena. Que surpresa! Ela tirou os óculos devagar, revelando os olhos claros e frios. Surpresa mesmo é não. Ter sido avisada que você estava transformando essa casa num asilo pra gente perdida. Otávio deu um riso nervoso. Você sempre chega assim? Já criticando? Só tô sendo direta. Como sempre fui. Entraram na casa. Ela olhou tudo como quem avalia um lugar antes de comprar. Cada canto, cada móvel. Parou na sala do piano, olhou o instrumento aberto, passou o dedo na tampa. Pelo menos isso aqui ainda tá no lugar. Otávio cruzou os braços encostado na porta. Tem gente cuidando bem da casa. Melhor do que antes. Imagino quem seja, disse ela, olhando para ele com aquele olhar que corta. Luana apareceu no corredor logo depois, com um balde na mão. Viu os dois na sala, deu um passo para trás, mas Helena já tinha visto. Ficou, de frente para Luana, mediu ela com os olhos, e deu um sorrisinho que não tinha nada de simpático. É essa a nova peça da sua coleção? Luana não respondeu. Só olhou de volta, firme. Luana é funcionária aqui. E tem nome, disse Otávio seco.
Funcionária? Com essa postura? Parece mais enfeite. Luana apertou o balde com força, mas não disse nada. Sabia quando alguém estava tentando provocar, e sabia que não valia a pena. Otávio respirou fundo. Helena, pega leve. Você acabou de chegar. Ela deu uma risadinha baixa. Ah, desculpa. Eu esqueço que agora você virou o bom samaritano, salvando almas com piano velho e olhares de pena. Luana virou as costas e foi embora. Não precisava ouvir mais nada. Otávio fechou a cara. Por que você voltou? Porque eu ainda sou dona de metade disso aqui. E porque ouvi dizer que você andou tomando decisões impulsivas. Isso não é da sua conta. Claro que é. E se eu tiver certa, essa historinha aí vai acabar mal. Otávio saiu da sala. Helena ficou ali sozinha, olhando para o piano como se fosse um trono perdido. Sentou no banco, tocou uma tecla. O som era limpo. Fez careta. Levantou. Foi até o bar da sala e se serviu de uma dose de uísque. No outro dia, a casa já estava diferente. Helena andava pelos corredores como uma sombra, sempre bem arrumada, perfume forte, olhos atentos. Ela observava tudo. Cada passo de Luana, cada movimento de Otávio. Era como se estivesse esperando o momento certo para atacar. Cidinha, a governanta, tentou puxar assunto com Helena na cozinha. Quanto tempo, dona Helena? Bom ter a senhora de volta. Bom para quem? Ela respondeu, pegando uma maçã da fruteira e saindo da cozinha sem olhar para trás. Luana evitava cruzar com ela. Quando se viam, era só aquele olhar tenso no ar, como se a qualquer momento algo fosse explodir. Otávio também andava esquisito. Tentava agir normal, mas estava dividido. Não sabia se defendia de Helena ou se fingia que nada estava acontecendo. Numa tarde, Helena apareceu na sala de Otávio com um sorriso nos lábios e uma pasta na mão. Trouxe uns contratos da fazenda para revisar. Já que você anda ocupado demais com outras coisas, fala logo o que você quer, Helena. Quero que você abra o olho. Essa garota não tá aqui por acaso. Tá sim. Tá aqui porque pediu trabalho. Ninguém pede trabalho tocando piano. Como ela. Ela quer alguma coisa. E quando ela conseguir, você vai ficar de mãos abanando. Ela não é você. Helena ficou séria. O sorriso sumiu. Não, Otávio. Eu não sou mesmo. Saiu batendo o salto no chão, deixando um cheiro de provocação no ar. Luana viu Helena cruzando o corredor com a pasta na mão e sentiu que o jogo tinha começado. Não sabia qual era a regra. Só sabia que dessa vez não ia deixar ninguém puxar o tapete dela pelas costas. Nos dias que se seguiram, Helena passou a andar pela casa com passos leves, quase flutuando. Mas todo mundo sabia. Por trás do salto fino e do sorriso discreto, tinha veneno escondido, e Luana começou a sentir. Foi numa manhã comum. Luana entrou no escritório pequeno ao lado da biblioteca para limpar. Era uma sala pouco usada, onde ficavam umas pastas antigas e livros empoeirados. Tudo parecia normal até ela abrir uma das gavetas da escrivaninha e ver um envelope grosso ali dentro. Não reconheceu de cara, mas achou estranho. Ficou olhando por um segundo e voltou a limpar. Nem tocou no envelope. 2 horas depois, Otávio apareceu com cara fechada e papel na mão. Luana, você mexeu nas minhas coisas? Ela levantou os olhos da pia da cozinha e franziu a testa. Que coisas? Tinha um envelope com dinheiro no meu escritório. Agora sumiu. Ela parou o que estava fazendo. Eu nem sabia que tinha envelope lá. Você foi vista entrando na sala. Eu fui limpar, como faço todo dia. Só isso. Otávio a olhou com aquele olhar duro, o mesmo de quando ela chegou na fazenda. Por um segundo, tudo parecia ter voltado ao início. Se eu descobrir que você está escondendo alguma coisa, então, procura. Pode revistar tudo meu. Minha sacola, meu colchão, minha roupa. Não tenho nada que não seja meu. Ele ficou em silêncio. Cidinha, que estava perto, tentou aliviar. Doutor,
Essa menina não tem cara de quem mexe em dinheiro. E se tivesse pego, já tinha dado no pé. Otávio não respondeu. Foi embora. Horas depois, o envelope apareceu. Estava na sala, embaixo de uma almofada do sofá. Cidinha foi quem achou. Otávio não falou nada para Luana, nem pediu desculpa. Só ficou quieto. Mas Luana entendeu o recado. Alguém estava tentando armar para cima dela. E só podia ser Helena. Desconfiança virou rotina. Um dia era uma jarra quebrada na cozinha. No outro, um móvel fora do lugar. Pequenas coisas, mas sempre caíam no colo de Luana. E sempre tinha alguém que dizia, foi ela. Uma hora era o caseiro que dizia ter visto de longe. Outra hora, era a cozinheira que jurava ter deixado o armário trancado. Helena fazia tudo sem levantar a voz. Só deixava a dúvida no ar e se afastava. Sempre elegante, sempre na hora certa. Quando algo dava errado, ela surgia, colocava a mão no queixo e dizia, será que foi descuido ou má intenção? Luana passou a andar pela casa com mais cuidado. Evitava lugares vazios. Dobrava cada toalha 2 vezes. Conferia portas, trancava gavetas, anotava tudo o que mexia. Não por medo, mas para se proteger. Uma tarde, Otávio passou pela sala e viu Luana sentada no chão, catalogando os produtos de limpeza. Que é isso agora? Anotando o que tem. Porque qualquer coisa que sumir, já sei o que vão dizer. Ele ficou calado por um instante. Parecia que ia dizer algo, mas desistiu. Balançou a cabeça e saiu. No mesmo dia, Cidinha chamou Luana no canto da despensa. Eu não devia me meter, mas vou falar. Fica de olho na dona Helena. Ela não gosta de você aqui. Eu sei. Ela é do tipo que não grita, mas derruba. Luana agradeceu com um olhar. Não tinha muito o que falar. Enquanto isso, Helena seguia em silêncio, plantando armadilhas como quem joga sementes no chão. E o pior é que Otávio começava a cair. Ele não dizia nada diretamente, mas seu olhar mudou. Parou de fazer perguntas sobre o passado dela. Parou de se aproximar sem motivo. Voltou a ficar frio, mais distante. O piano ficou dias sem ser tocado. Luana já nem entrava mais na sala. Numa noite, Otávio e Helena estavam tomando vinho na varanda. Ele parecia mais relaxado do que nos últimos dias. Ela, como sempre, elegante. Conseguiu o que queria? Ele perguntou. Ainda não. E o que você quer? Helena tomou mais um gole e respondeu sem olhar para ele. Quero a casa de volta do jeito que era. Sem bagunça. Sem gente estranha. Ele não respondeu. Mas dentro dele, alguma coisa concordava. No dia seguinte, Luana encontrou seu sabonete cortado em pedaços dentro do balde de lixo. Era besteira. Mas ela entendeu. Aquilo era só um aviso. Um sinal de que ela estava sendo observada, cercada, testada. Ela ficou parada por uns minutos. Depois lavou o rosto, prendeu o cabelo com força e voltou para o corredor com o balde na mão. Helena estava sentada na sala, lendo uma revista. Quando Luana passou, ela não levantou os olhos, mas falou, sem tirar o tom de normalidade da voz. Acho admirável como você continua aqui mesmo, depois de tanta confusão. É que eu me acostumei a limpar sujeira dos outros. Helena ergueu o olhar. Pela primeira vez, os olhos das duas se cruzaram por mais de 3 segundos. Não disseram mais nada, mas sabiam que agora o jogo estava declarado. A casa estava num ritmo estranho naquela manhã. Cidinha andava de um lado para o outro com panos limpos. Nas mãos, o caseiro trocava as lâmpadas da entrada principal. E até o jardim tinha recebido um trato. Tinha alguma coisa no ar. Gente importante vinha aí. Otávio estava tenso, embora fingisse que não. Usava uma camisa social que raramente tirava do armário. Passava a mão no cabelo toda hora e checava o celular a cada 5 minutos. Helena, como sempre, parecia pronta para um desfile. Vestido justo, salto alto, maquiagem impecável. Mas o olhar dela entregava. Estava incomodada com aquele dia. Luana lavava o chão da sala de jantar quando ouviu Otávio chamar. Luana, vem aqui 1 minuto. Ela se levantou devagar,
limpou as mãos no pano e foi até ele. Hoje à noite vai ter um jantar aqui. Gente importante. Sócios, investidores. Tô pensando em algo diferente para impressionar. E... queria que você tocasse. Ela franziu a testa. Ficou em silêncio uns segundos. Tocar? No piano. Aquela música que você toca. Ou qualquer outra. Só por uns minutos. Coisa simples. Só para criar um clima. Ela olhou direto nos olhos dele. Não sou atração de festa. Eu sei. Mas não é isso. É talento. E você tem. Eu confio em você para isso. Helena apareceu atrás dele, como quem já sabia da conversa. Que ideia. Brilhante, Otávio. Vai fazer ela tocar com a roupa de faxina? Ou vai mandar fazer um figurino especial? Otávio virou para ela irritado. Helena, não começa. Só tô perguntando. Já que vai colocar ela na frente dos convidados, achei que queria impressionar. Luana respirou fundo. Tava na cara que aquilo era uma provocação. Eu toco, mas só se for do meu jeito. Otávio assentiu. Helena sorriu, mas era um sorriso cortante. Durante o dia, Luana ficou quieta. Limpava a casa como sempre, mas dava pra ver que estava pensando em outra coisa. Cidinha notou e tentou puxar assunto. Tá nervosa? Tô em alerta. No fim da tarde, Luana foi até o galpão onde dormia e tirou da sacola uma blusa simples, branca, quase nova. Passou a mão com cuidado, como se aquilo fosse tudo que ela tinha de especial. Vestiu, prendeu o cabelo de um jeito mais arrumado e foi até a casa. Os convidados começaram a chegar. Carros caros, gente elegante, risadas altas. Otávio cumprimentava, um por um, distribuía sorrisos, contava histórias. Helena andava entre eles como quem era dona da festa, mas de vez em quando lançava um olhar na direção de Luana. Ela ficou num canto da sala, quieta, até que Otávio fez sinal. Todos estavam na sala de estar. As luzes estavam mais baixas, o ambiente mais calmo. Ele bateu palmas. Antes do jantar, quero apresentar uma surpresa para vocês. Uma funcionária da casa, que também é uma artista, Luana. Alguns convidados olharam com curiosidade. Outros fizeram aquela cara de... É sério isso? Luana caminhou até o piano devagar. Sentou-se. Respirou fundo. Por um momento pareceu que o ar tinha sumido. Mas então ela tocou. A primeira nota preencheu a sala como se tivesse limpado o ar. Depois outra. E outra. A melodia foi ganhando corpo. Era suave, firme, melancólica e, ao mesmo tempo, esperançosa. Era diferente de tudo que aquelas pessoas ricas já tinham ouvido. Não era música de fundo, era sentimento puro. Otávio ficou parado, olhando para ela como se visse alguém pela primeira vez. Helena, do outro lado da sala, apertava a taça de vinho como se fosse estilhaçar. Um dos investidores, um homem de terno escuro e cabelo grisalho, cochichou pro colega ao lado. Isso é real, não é treinado. Isso vem de dentro. Quando Luana terminou, a sala ficou em silêncio por uns segundos. Depois, palmas. Não aquelas palmas forçadas. Eram aplausos sinceros. Alguns convidados se levantaram. Outros foram até ela para perguntar onde tinha aprendido, se dava aulas, se já tinha se apresentado antes. Ela respondeu com calma, mas sem sorrisos falsos. Agradeceu, disse que não, que só tocava porque precisava. Só isso. Otávio parecia nas nuvens. Helena, uma tempestade. Mas ninguém percebeu o olhar dela se fechando cada vez mais. Depois que todos voltaram a conversar e seguiram para o jantar, Helena ficou sozinha por alguns minutos no corredor. O celular na mão. Ligou para alguém. Ela tá querendo mais do que um prato de comida. Pode anotar. E se Otávio continuar nessa, vai afundar junto. Desligou. Voltou para a festa. Na cozinha, Luana lavava as mãos na pia. Cidinha apareceu com um sorriso nos olhos. Você fez bonito. Só fiz o que sei fazer. E isso é muito mais do que a maioria aqui. Luana enxugou as mãos. Olhou para o corredor e sentiu. Sabia que aquela noite tinha mudado tudo. E que,
partir dali, as coisas iam ficar ainda mais perigosas. O jantar tinha acabado, mas ninguém queria ir embora ainda. O clima estava leve, os convidados riam alto, falavam de negócios, política, viagens caras. As garrafas de vinho já estavam quase vazias, e a música ambiente preenchia o resto da casa com aquelas melodias elegantes de fundo. Luana já estava de volta ao normal, com o cabelo preso de novo e o pano de prato pendurado no ombro. Andava pela cozinha como se nada tivesse acontecido, recolhendo pratos, limpando os cantos, focada. Mas por dentro, ela ainda sentia o piano vibrando na ponta dos dedos. Não era vaidade, não era orgulho. Era só aquela sensação de, agora, eles viram. Do outro lado da casa, o homem do terno escuro, o tal investidor que tinha cochichado durante a apresentação, puxou Otávio para o canto da sala. Quem é essa moça? Otávio demorou 1 segundo para responder. Funcionária. Veio pedir emprego aqui há algumas semanas e toca nas horas vagas. Ela é muito mais do que isso, o homem disse, olhando com seriedade. Sabe o nome dela completo? Só Luana. O homem assentiu com um gesto leve, mas a cabeça parecia já estar processando 1000 ideias ao mesmo tempo. Otávio percebeu. Por quê? Porque eu conheço gente. Tenho um projeto em São Paulo, um centro de formação musical. Para talentos que ninguém conhece, gente assim, de canto, violino, piano. A maioria é jovem que vem de baixo. E quando a gente encontra uma joia dessas, não dá para deixar passar. Otávio não falou nada, só engoliu seco. Você quer levar ela para São Paulo? Não agora, só quero conversar. Saber se ela tem interesse. Se quiser, marca um teste. Nada garantido, só uma chance. Uma porta. Otávio deu um passo pro lado, fingiu que não se importava. Fica à vontade, ela é livre, pode falar com ela. Ótimo, o investidor sorriu. Vou atrás dela agora. Otávio ficou parado na sala, vendo o homem atravessar o corredor em direção à cozinha. O sorriso dele sumiu. Na cozinha, Luana lavava uma travessa pesada na pia. O investidor entrou com passos firmes, mas discretos. Parou do lado da bancada sem invadir o espaço. Com licença. Posso atrapalhar por 2 minutos? Luana virou de leve. Viu que era um dos convidados. Claro. Meu nome é Sérgio. Trabalho com música há anos. Hoje, no jantar, você me surpreendeu. De verdade. Você tem algo que não se ensina. E eu queria te fazer uma proposta. Ela ficou em silêncio, esperando. Tenho um projeto em São Paulo. É um lugar onde jovens como você recebem formação, apoio, chance de mostrar o talento. Não é caridade, não é esmola. É sério. Se você tiver interesse, posso marcar um teste para você. Só para ver como se sai num estúdio de verdade. Ela secou as mãos num pano, olhando direto para ele. Precisa pagar? Não. Pelo contrário. Se passar, a gente banca tudo. E por que o senhor quer me ajudar? Sérgio sorriu. Porque eu vi muita gente talentosa ser ignorada. Não quero ver isso de novo. Luana pensou por uns segundos. O silêncio foi longo, mas firme. Eu aceito o teste. Só o teste, sem promessas. Já é o suficiente, ele disse, estendendo um cartão. Me liga essa semana. A gente vê tudo com calma. Ela pegou o cartão, guardou no bolso da calça, voltou a lavar a travessa como se não tivesse acontecido nada. Mas por dentro, o coração dela batia rápido, forte, misturado com medo e esperança. Na sala, Otávio ainda olhava para o corredor. Helena apareceu do lado dele com a taça na mão. Eu vi. O quê? O olhinho brilhando quando aquele homem foi falar com ela. Aposto que já tá sonhando com palco, fama, dinheiro. Otávio virou o rosto. Se ela for, é mérito dela. Ah, para. Vai deixar ela escapar assim? Depois de tudo? Vai ver ela brilhar em São Paulo e fingir que tá tudo bem? Eu não. Sou dono dela. Helena bebeu mais um gole, sem tirar os olhos dele. Mas queria ser. Ele não respondeu. Na manhã seguinte, Luana acordou mais cedo do que o normal. Sentou na cama improvisada no galpão e ficou olhando o cartão do homem. Tinha um nome, um número de telefone e um pequeno logotipo.
Aquilo parecia tão fora da realidade dela que deu até medo, mas era real. Mais tarde, enquanto ela varria o quintal, Otávio apareceu. Então, ouvi dizer que você recebeu uma proposta. Ela continuou varrendo, sem olhar para ele. Foi só um teste. Nem sei se vou. Deveria ir. Ela parou. Olhou para ele, desconfiada. Você acha mesmo isso? Acho que você nasceu para fazer mais do que limpar casa. Ela virou o rosto. Cuidado. Vai acabar me convencendo. Ele deu um sorriso, mas não era inteiro. Tinha algo por trás. Algo que ele tentava esconder. E se for embora? Se eu for, vou saber que fui porque quis. E isso já é muito para quem nunca teve escolha. Otávio assentiu, ficou em silêncio e foi embora. Mas no fundo, alguma coisa doía. Ele sabia que, se ela fosse, talvez nunca voltasse. E Helena, que ouvia tudo de trás da janela da cozinha, apertou o celular na mão. Ela não ia deixar isso acontecer sem lutar. No dia seguinte, o céu estava carregado, nuvens pesadas empurrando uma chuva que não vinha. A casa parecia mais silenciosa do que o normal, como se estivesse esperando alguma coisa acontecer. Otávio acordou antes do despertador. Olhou para o teto por uns minutos, depois se sentou na cama, sem vontade de levantar. A cabeça dele estava uma bagunça. Aquela proposta feita para Luana mexeu com ele de um jeito que ele não sabia lidar. Era como se alguém estivesse tirando algo que ele nem sabia que queria para si. Helena estava na cozinha tomando café, sentada de frente para a janela, com o celular na mão e o olhar focado em nada. Quando Otávio entrou, ela nem se virou. Dormiu bem? Ela perguntou seca. Mais ou menos. A menina vai mesmo para São Paulo? Otávio foi até a bancada, serviu café. Ela ainda vai decidir. Não vai decidir nada. Ela já decidiu. Você que tá tentando fingir que não viu. Ele bebeu um gole e se encostou no balcão. E o que você quer que eu faça? Helena olhou para ele com aquele olhar que misturava raiva, controle e medo. Manda ela embora. Antes que ela use o seu nome para se lançar. Você não vê? Ela já ganhou o público. Falta pouco para ganhar você também. Já ganhou? Ele perguntou, tentando esconder o incômodo. E se já? Vai ficar chorando depois? Otávio largou a xícara na pia e saiu da cozinha sem responder. Luana estava no jardim, cortando as folhas secas das plantas. Mesmo com o tempo fechado, ela trabalhava como sempre, de cabeça baixa, concentrada, sem pressa. Otávio parou na varanda e ficou só observando. Ela parecia tranquila, mas ele sabia que ali dentro devia estar tudo misturado. Mais tarde, Luana entrou na sala para limpar o chão. Quando chegou, viu que o piano estava com a tampa aberta. Tinha uma partitura nova em cima, como se alguém tivesse deixado de propósito. Ela se aproximou, leu o título da música e sorriu, de canto. Sentou no banco, tocou 2 notas, mas parou ao ouvir passos. Otávio entrou sem avisar. Ela se virou. Deixou isso aqui para mim? Achei que talvez quisesse tocar. Ela fechou a tampa do piano. Hoje não. Ele ficou em pé no meio da sala, tenso. Você vai fazer o teste? Vou. É só um teste. Não tô casando com ninguém. Ele deu um passo à frente. E se der certo? Ela levantou, ficou de frente para ele. Se der certo, eu vou embora. Silêncio. Tá com medo de eu ir embora, Otávio? Ela perguntou, firme. Tô com medo de você estar usando tudo isso. O piano, essa história toda, para conseguir o que quer. Luana congelou por um segundo. Depois cruzou os braços. Tá me chamando de interesseira? Eu tô tentando entender. Você chegou aqui implorando por trabalho e agora tá a um passo de sair de limusine por aquela porteira. Tá muito rápido, não acha? Ela deu um passo. À frente, o rosto sério. Você tá com inveja ou com culpa? Otávio ficou sem reação. Porque eu não pedi nada disso. Não pedi que você me visse nem que sentisse nada. Só queria trabalhar. Você que quis saber mais, que ficou me seguindo, me ouvindo tocar escondido. Agora que tem outra pessoa me oferecendo algo melhor, você me ataca?
Não tô te atacando. Ele rebateu, mas a voz já não era firme. Tá sim, porque no fundo queria que eu ficasse aqui, calada, tocando só pra você. Ela se virou pra sair. Quando chegou na porta, ele falou: então vai. Se acha que é melhor, vai. Mas não volta depois. Luana parou por um segundo, sem virar o rosto. Eu nunca voltei para lugar onde me trataram como ameaça. E saiu. Helena viu tudo de longe. Estava no corredor, parada, como uma pedra. Quando Luana passou por ela, só olhou e disse baixinho: é assim que a verdade aparece. Luana continuou andando, sem dar moral. Naquela noite choveu. Choveu forte. E Luana fez sua mala pequena, com a mesma sacola plástica de sempre. Guardou 2 blusas, o cartão do produtor e o caderno velho com as anotações das músicas. Otávio ficou sozinho na sala. Bebeu demais. Tentou tocar uma música, no piano, mas os dedos travavam. Nada saía. Na manhã seguinte, ela saiu sem fazer barulho. Só Cidinha apareceu na porteira, segurando um guarda-chuva e uma expressão triste. Vai com Deus, menina. Luana agradeceu com um aceno e foi andando, pela estrada de terra como chegou no primeiro dia, mas agora, algo nela era diferente. Naquela manhã, o sol bateu com força no telhado da casa. Era mais um dia comum, pelo menos no relógio. Mas por dentro, parecia que tudo tinha mudado. Otávio levantou da cama com preguiça. Passou a mão no rosto, jogou, água fria, vestiu qualquer roupa e desceu. A casa estava quieta, não aquele silêncio de paz. Era um vazio esquisito, desconfortável, como se faltasse alguma coisa no ar. Entrou na cozinha. A cafeteira já estava ligada. Cidinha fazia as mesmas coisas de sempre, mas de um jeito mais lento, menos animado. Ela nem olhou direito para ele, quando disse: café tá pronto. Otávio pegou a xícara e se sentou. O cheiro era o mesmo. O gosto também. Mas ele não conseguia engolir direito. Do lado de fora, o caseiro varria o quintal em silêncio. As folhas estavam acumuladas nos cantos. Luana sempre cuidava daquilo. Na sala, o piano estava com a tampa fechada, sozinho, intocável. Aquela parte da casa parecia abandonada, como se ninguém tivesse coragem de chegar perto. Helena entrou no cômodo com um vestido leve, celular na mão e aquele ar de quem sempre sabe mais do que deveria. Dormiu mal? Perguntou vendo Otávio sentado no sofá, olhando para nada. Ele deu de ombros. Não dormi. Ué. Mas era isso que você queria, não era? Ela foi embora. Foi. Então? Tá estranho por quê? Otávio ficou em silêncio. Passou a mão no cabelo e respirou fundo. A casa tá diferente. A casa tá igual. Quem tá diferente é você. Ele não respondeu. Helena sorriu de leve e saiu da sala, deixando o comentário no ar como veneno espalhado. Naquela tarde, Otávio tentou voltar ao trabalho. Abriu o notebook, leu alguns e-mails, falou com 2 fornecedores no telefone. Mas nada prendia a atenção. Tudo parecia automático, mecânico, sem graça. Foi até o escritório e sentou na cadeira. Olhou para a parede. Depois para o teto. Depois para o canto da sala. Lá estava o pano de limpeza que Luana sempre usava, esquecido em cima da estante. Se levantou, pegou o pano e ficou segurando por um tempo, sem saber por quê. Depois, jogou no lixo. Caminhou até o piano. Abriu a tampa. Olhou para as teclas. Tentou tocar de novo. Os dedos bateram nas notas erradas. O som saiu seco, desconectado. Ele se irritou e fechou de novo. No dia seguinte, a casa continuava muda. Os funcionários trabalhavam calados. Helena parecia satisfeita, mas até ela percebia que a energia tinha mudado. A música não existia mais ali, nem a presença, nem o olhar firme que encarava todo mundo de igual para igual. Otávio andava pela casa sem direção. Entrava em cômodos que não precisava,
só para ver se sentia alguma coisa. Parava em frente ao galpão onde Luana dormia e ficava ali, olhando a porta fechada. Em uma dessas visitas sem sentido, achou o colchão enrolado, o cobertor dobrado e um caderno jogado no canto. Pegou o caderno. Folheou. Eram anotações de músicas, rabiscos, frases soltas, títulos inacabados, algumas páginas com letras que pareciam ser pedaços de sentimentos. Uma tinha só uma frase. Se eu sumir, será que alguém nota? Otávio ficou olhando aquilo por um bom tempo. Depois, fechou o caderno e o levou com ele. Na varanda, sentou e ficou ali até anoitecer. Cidinha passou por ele e perguntou: Quer jantar? Não. Tá tudo bem? Não sei. Ela assentiu e foi embora. Ele ficou. No terceiro dia, Otávio resolveu sair. Pegou o carro e dirigiu até a cidade. Passou pelo centro, parou na padaria onde comprava pão quando vinha resolver coisas do banco. Sentou sozinho numa mesa no canto. Pediu um café. Ficou olhando a porta da padaria, como se estivesse esperando alguém entrar. Não entrou ninguém. Pegou o celular, abriu a agenda, procurou o nome dela, mas ele nunca tinha pedido. Nem o número, nem o sobrenome. Nada. Voltou para casa irritado, jogou o celular no sofá, chutou o chinelo longe e se trancou no quarto. Ficou olhando pro teto de novo. No dia seguinte foi até o quarto de hóspedes. Abriu o armário. Estava vazio. Luana nunca usou aquele quarto. Mas ele abriu mesmo assim, como quem procura algo perdido. Como se algo tivesse ficado lá escondido. Helena apareceu na porta, encostada no batente, com os braços cruzados. Você quer que eu diga, eu avisei? Otávio não respondeu. Era óbvio, Otávio. Você achou que ela ia ficar aqui pra... sempre tocando piano só pra você? Ele virou pra ela. Você não entende nada. Entendo, sim. Entendo que você perdeu o controle. E agora não sabe lidar com isso. Ela saiu antes que ele respondesse. Naquela noite, Otávio desceu até o galpão. Sentou no degrau da porta. O céu estava cheio de estrelas. O silêncio era diferente. Era aquele tipo de silêncio que machuca. O tipo que vem depois que alguém importante vai embora e deixa um buraco no lugar. Ele pegou o caderno de Luana e abriu de novo. Leu a frase pela 10ª vez. Se eu sumir, será que alguém nota? Agora ele sabia a resposta. Era madrugada quando Otávio acordou com a cabeça latejando, a casa toda em silêncio, aquele tipo de silêncio que aperta. Sentou na cama, passou a mão no rosto, levantou devagar. Foi até a cozinha, pegou água, bebeu no escuro mesmo. Ficou um tempo encostado na pia, pensando. Depois subiu para o escritório, acendeu a luz fraca da luminária e puxou a gaveta. De lá, tirou o caderno da Luana. Aquele caderno rabiscado que ele já tinha folheado tantas vezes. Tava todo amassado nas pontas, com a capa desbotada. Mas alguma coisa dentro dele chamava a atenção de um jeito estranho, como se tivesse algo ali que ele não viu da primeira vez. Sentou-se à mesa, abriu de novo, páginas com acordes, algumas cifras, palavras soltas. Fecho os olhos para não explodir por dentro. Só toco quando ninguém escuta. O piano é o único lugar onde não sou invisível. Virou mais algumas páginas. De repente, parou. Ali, bem no canto de uma folha, quase como se fosse um rabisco qualquer, tinha escrito um nome. Pequeno, em letra miúda. Irmã Rosa, Casa das Meninas, Rua José Pereira, 103, Bairro Santo André. Otávio ficou olhando aquilo, como quem encara um mapa antigo. Leu mais 3 vezes. Pegou o celular, pesquisou o nome da rua. Existia. Ficava em uma parte mais afastada da cidade vizinha. Uns 30 minutos dali, se o trânsito ajudasse. Na manhã seguinte, ele nem tomou café. Entrou no carro e foi direto. O rádio ficou desligado o caminho todo. A cabeça a mil, tentando entender por que Luana teria escrito aquele endereço. Talvez fosse onde cresceu. Talvez conhecesse alguém lá. Ou talvez fosse só um lugar onde ela se sentia segura.
O bairro era simples, calçadas tortas, postes velhos, crianças brincando na rua. Parou o carro em frente a um portão de ferro com uma placa enferrujada pendurada. Casa das Meninas. Projeto Social Irmã Rosa. Buzinou uma vez. Nada. Buzinou de novo. Uma senhora baixinha de cabelo preso e avental azul apareceu na janela. Pois não? Bom dia. Desculpa aparecer assim. Eu tô procurando uma pessoa. O nome dela é Luana. 26 anos. Morou aqui? A mulher olhou com desconfiança. Depois saiu, destrancou o portão e ficou com o corpo meio pra fora, como quem queria ajudar, mas sem se expor. E você é quem? Eu sou alguém que conviveu com ela por um tempo. Tô tentando entender um pouco mais do passado dela. A mulher observou ele por alguns segundos. Luana da cicatriz no ombro? É ela. Morou aqui dos 6 aos 18. Entrou calada. Saiu calada. Mas deixava música por onde passava. Otávio deu um passo mais perto. Vocês ainda têm contato? De vez em quando ela manda carta. Nada demais. Umas linhas. Diz que tá bem, que continua tocando. Nunca pede nada. Só avisa que tá viva. Otávio ficou em silêncio. A senhora se virou e chamou lá dentro. Julinha, vem aqui. De dentro saiu uma moça com uns 30 e poucos anos, cabelo preso, camiseta larga. Trazia uma pilha de livros nos braços. Quando viu Otávio, deu um sorriso educado. Esse moço tá perguntando da Luana, a senhora explicou. Você era mais próxima dela, né? Julinha colocou os livros sobre uma mesa do lado e enxugou as mãos na calça. Eu e Luana dormíamos na mesma beliche, parte de cima. Eu sempre caía da de baixo quando tinha pesadelo, e ela me acordava antes de dar tempo. Otávio deu um sorriso de canto. Ela era assim mesmo? Era. A gente brigava direto, mas ela sempre voltava com um pedaço de pão escondido. Mesmo quando dizia que estava brava. Vocês ainda se falam? Pouco. Ela sumiu por um tempo. Depois voltou a escrever. Disse que estava num lugar bom, mas que não sabia se era de verdade. Mencionou um piano bonito, uma casa grande, gente estranha. Deve ser o lugar onde você mora, né? Otávio ficou sem reação. Só balançou a cabeça, confirmando. Ela deixou alguma coisa com vocês? Julinha pensou. Foi até dentro e voltou com uma caixinha de madeira. Velha, meio lascada. Abriu ali mesmo. Dentro tinha 2 papéis dobrados. Um pedaço de pano com notas musicais desenhadas à mão e uma foto pequena de 2 meninas. Uma delas era Luana. No canto da foto, escrito com letra fina. Se um dia eu sumir, lembra que eu fui forte. Otávio leu aquilo e engoliu seco. Você sabe para onde ela foi? Ela falou em São Paulo. Disse que talvez tivesse uma chance num projeto de música. Eu perguntei se ela estava feliz. Ela respondeu, ainda não, mas talvez eu esteja perto. Otávio agradeceu. Pegou o endereço do projeto, anotado num dos papéis, e voltou para o carro em silêncio. Sentou no banco do motorista, ligou o carro, mas não saiu. Ficou ali com a chave na ignição, olhando pro nada. Era como se todas as peças que estavam soltas agora começassem a se encaixar. Ela não queria ser salva, ela só queria ser livre. O carro de Otávio cortava na estrada sem pressa. O asfalto era ruim, os buracos faziam o volante vibrar, mas ele nem ligava. O GPS mostrava que faltava pouco. O endereço que pegou com Julinha levava até um bairro simples na zona leste de São Paulo. Eram casas amontoadas, muros baixos, sacadas com roupas no varal. O tipo de lugar que ele nunca precisou conhecer. Mas ali, naquele momento, parecia o único destino possível. Estacionou numa rua estreita, com árvores secas nas calçadas e cachorros soltos correndo atrás de motos. Conferiu o número da casa. Era ali. Uma portinha azul, grade enferrujada e uma plaquinha no muro escrito: Projeto Vozes Livres, música para todos. Tocou a campainha. Esperou. Tocou de novo. Uma moça abriu, jovem, cabelo cacheado preso num coque,
camiseta com o nome do projeto. Oi? Pois não? Bom dia. Desculpa chegar assim. Eu tô procurando uma pessoa... Luana. Alta, morena, toca piano. A moça abriu um sorriso leve. A Lu? Ela tá ensaiando. Você é parente? Otávio hesitou. Não, mas queria muito conversar com... ela. Só 1 minuto. Não vou atrapalhar. Espera aqui, disse a moça e entrou. Ele ficou parado do lado de fora, sentindo um frio na barriga que fazia tempo que não sentia. A rua era barulhenta, mas dentro dele só tinha silêncio. Poucos minutos depois, a porta abriu de novo. A moça voltou. Ela ainda tá ensaiando, mas a coordenadora pode te atender. Entra. Otávio entrou. O lugar era pequeno, mas bem cuidado. Tinha quadros nas paredes com fotos de apresentações, recortes de jornal, instrumentos antigos. Passaram por um corredor até chegarem a uma sala com sofás gastos, uma mesa cheia de papel e uma mulher de meia-idade sentada, com um jeito firme e tranquilo ao mesmo tempo. Você é o homem que veio da fazenda? Ela perguntou, sem nem levantar da cadeira. Otávio confirmou com a cabeça. Eu sou a Leda. Coordeno esse projeto há 12 anos. A Luana chegou aqui faz pouco tempo, mas já deixou marca. Ela é diferente. Eu sei disso. Duvida? Não. Só... queria entender mais o que ela não conta. O que ficou para trás. Leda fechou uma pasta, se levantou devagar, caminhou até uma estante cheia de livros e fotos, pegou um porta-retrato e entregou para ele. Era uma foto velha. Um grupo de meninas em frente a um prédio. Luana estava entre elas, mais nova, cabelo mais cheio, sorriso tímido, mas os olhos eram os mesmos. Isso foi num abrigo em Pirassununga. Eu dava aulas lá na época. Ela era uma das mais caladas, mas também uma das mais espertas. Sabia onde esconder pão, como se proteger das outras, onde se esconder para chorar sem fazer barulho. Otávio olhou para a foto. Ela contou que cresceu num abrigo, mas nunca falou muito. Porque falar dói. Ela viu coisas ali que você não pode imaginar. Amigas desaparecendo sem explicação, funcionários abusivos, noites sem comida. Tinha dias que ela só dormia porque eu deixava ela sentar no chão da sala de aula e tocar aquele piano velho, que ninguém mais queria usar. Otávio ficou quieto. Você sabia que ela fugiu de lá aos 14? Ele ergueu os olhos assustado. Fugiu? Sozinha. Foi pega dias depois e devolvida. Mas ela não chorava. Nunca chorava. Só pedia para tocar. Dizia que enquanto estivesse tocando, não precisava pensar. Otávio encostou no encosto da cadeira. A imagem que ele tinha dela era forte, mas agora parecia pequena comparada a tudo aquilo. Quando fez 18, saiu com a roupa do corpo e um caderno. O mesmo caderno que provavelmente você tem com você agora. Otávio assentiu. Tirou do bolso. Era ele mesmo. Isso aí é tudo que ela levou da infância. A música era o jeito dela não quebrar. E mesmo assim, quebrou várias vezes. Mas se remontou. Leda o olhou nos olhos. Agora me diz. O que você quer com ela? Eu não sei. Se for pra ficar, que fique direito. Se for pra ir embora de novo, deixa ela quieta. Otávio respirou fundo. Os olhos ardiam. Ela quer ficar? Ela quer viver. Pela primeira vez tá sentindo que pode, mas ainda tá com um pé no freio, sabe? Como quem acha que tudo vai desmoronar de novo. E eu fui parte disso. Você foi parte do susto. Do medo de confiar. Otávio baixou a cabeça. Leda se sentou de novo com calma. Ela ainda toca, todos os dias. E agora sorri às vezes. Não muito, mas quando sorri, é como se o mundo parasse para ouvir. Otávio sorriu de leve, sem força. Eu queria ver esse sorriso. Talvez ainda dê tempo. Você acha que ela me ouviria? Se for sincero, talvez sim. Mas não espere perdão fácil. Ela teve que perdoar a vida inteira. Tá cansada disso? Otávio agradeceu com um aceno e se levantou. Quer que eu chame ela? Ele pensou por uns segundos. Não agora. Preciso arrumar o que dizer primeiro. Saiu da casa com o caderno na mão e o peito apertado.
Pela primeira vez, ele entendia o que ela carregava, e não era leve. Otávio voltou para casa sem ligar o som do carro. A estrada parecia mais longa do que antes, embora fosse a mesma. Cada curva parecia dar tempo para o arrependimento crescer mais um pouco. Chegou na fazenda no fim da tarde, quando o céu já estava ficando alaranjado e as sombras começavam a se esticar pelos cantos do chão. Desceu do carro sem pressa, andou até a varanda e sentou-se na mesma cadeira onde costumava ver Luana passar com balde e pano. A casa parecia vazia, mesmo com gente. A ausência dela ainda grudava em tudo, no corredor, na cozinha, no piano que ele não conseguia mais abrir. Ficou ali sentado por um tempo. O caderno ainda estava com ele. Olhava a capa gasta como se fosse uma chave. Já não dava mais para empurrar isso com o estômago. Tinha que ir. Não sabia o que ia dizer, mas precisava tentar. No dia seguinte, acordou cedo, botou uma camiseta simples, jeans velho e pegou a estrada de novo. Não avisou ninguém. Só foi. Quando chegou em frente ao projeto, ficou dentro do carro por alguns minutos. Observou as crianças correndo, um adolescente sentado na calçada afinando um violão, uma senhora varrendo a calçada. Desceu. Bateu na porta devagar. Foi a mesma moça do outro dia que atendeu. Oi de novo. Voltou? Ela disse com um sorriso. É. Vim falar com ela. Espera um pouco. Ela entrou. Otávio ficou em pé, mãos nos bolsos, o vento soprando leve. Quase não respirava. 2 minutos depois, Luana apareceu. Não disse nada. Só ficou na porta, parada. Cabelo preso num coque alto, camiseta preta, calça de moletom. Tinha olheira nos olhos, mas estava firme. Você veio? Ela disse sem emoção. Vim. O que você quer? Otávio puxou o ar. Passou a mão na nuca. Falar com você. Só isso. Sem cobrança. Sem pedido. Só falar. Ela abriu a grade. Caminhou até um banco do outro lado da calçada e sentou. Ele seguiu. Sentou ao lado, com espaço entre os dois. Por um tempo, ninguém falou nada. Eu li tudo. O que você escreveu no caderno. Falei com Leda e com Julinha. Ouvi as histórias. Não todas, mas o suficiente para entender que eu não fazia ideia de quem você era. Ela manteve o olhar reto, firme. E agora acha que entende? Não. Mas entendo que errei. Que te tratei como coisa. Como alguém que entrou no meu mundo por acaso. E quando percebi que você era mais do que isso, me assustei. Achei que podia te controlar. E quando vi que não podia, te empurrei para fora. Ela cruzou os braços. O rosto não mudava. Você me julgou. Me fez duvidar de mim. Me mandou embora. E agora volta porque se sentiu mal? Não. Volto porque eu fui covarde. Porque você me mostrou quem era. E eu fui pequeno. Porque você não precisava de mim. Nunca precisou. E eu me agarrei nisso como se fosse uma ameaça. Mas era só liberdade. E eu não soube lidar. Ela respirou fundo. Os olhos começaram a brilhar, mas ela piscava forte para segurar. Não adianta pedir desculpa. Não resolve tudo. Eu passei a vida tentando provar que mereço estar onde estou. E toda vez que eu chego em algum lugar, alguém faz questão de me lembrar que não é para mim. Eu não quero te tirar de lugar nenhum, ele disse. Quero só estar por perto, se você deixar. Para te ouvir tocar, para te ver crescer. E se um dia me deixar, te apoiar de verdade. Ela se virou de leve para ele. Você não tem mais o controle, Otávio, e nunca vai ter. Eu sei, e é por isso que eu tô aqui. Porque agora eu entendo. Ela ficou olhando para ele por alguns segundos. Depois olhou para o chão. Passou a mão no próprio joelho, pensativa. Você acha que me conhece por causa de umas páginas rabiscadas? Por causa de uma música que ouviu de longe? Não, mas acho que você é a mulher mais forte que eu já conheci.
e que eu estraguei tudo tentando segurar isso com as mãos erradas. Ela abaixou os ombros. Não era rendição, era cansaço. Eu tô cansada de gente que só aparece quando percebe que pode me perder. Otávio assentiu. Eu mereço ouvir isso. Ela ficou em silêncio. Você ainda vai fazer o teste? Ela confirmou com a cabeça. É amanhã. Eu queria estar lá, como espectador. Nada mais. Pode ser? Ela pensou por alguns segundos. Não tenho como te impedir. Mas também não vai. Me convidar? Ela deu um leve sorriso, quase imperceptível. Vamos ver como você se comporta até lá. Otávio sorriu também. E pela primeira vez em muito tempo, os dois respiraram mais leve. A van velha do projeto saiu cedo. Eram 7 da manhã. E o céu de São Paulo ainda estava meio cinza. Trânsito já lotado, buzinas, faróis acesos mesmo com o dia clareando. Dentro da van, Luana estava sentada na penúltima fileira, com o rosto encostado no vidro e o fone num ouvido só, sem música nenhuma. Era só para se esconder um pouco do barulho. Ela não tinha comido muito. Estava com o estômago travado. Tinha dormido pouco também. Sonhou que esquecia a melodia bem no meio da apresentação e que as pessoas riam. Acordou suando, mas foi. Ao lado dela, Leda apertava os papéis com os horários dos testes. Já tinha feito isso tantas vezes com outros jovens, mas com Luana era diferente. Aquela menina não era só boa, ela era rara. Mas Leda sabia que ninguém sobrevive só com talento. Tem que ter coragem, e Luana, mesmo com medo, tinha saído de novo para tentar. A van parou num prédio moderno, de vidro e aço, em uma rua larga com árvores plantadas em fila. Na fachada, tinha uma placa elegante com o nome do projeto: Instituto Nova Harmonia, Formação Musical Avançada. Luana desceu devagar, com a mochila nas costas e o caderno de sempre na mão. Olhou para o alto do prédio, depois para o chão. Respirou fundo. Era agora. Entraram. O hall era enorme, cheio de espelhos e piso brilhante. Tinha recepcionista de terno, alunos passando com pastas de partitura, salas com isolamento acústico, gente afinando instrumentos. Luana se sentia fora de lugar, como sempre, mas seguiu em frente. Foram levadas até uma sala de espera. Leda ficou com ela por um tempo, mas depois teve que sair para resolver uns papéis com a coordenação. Luana ficou ali, sozinha, sentada num banco branco, olhando para a porta fechada da sala de testes. Do outro lado da sala estava Sérgio, o produtor que a viu tocar no jantar. Ele falava com outros 2 jurados, uma mulher de cabelo preso e um homem, de barba rala. Todos sérios, experientes, acostumados com gente talentosa, mas comuns. O tipo de gente que vê um monte de promessas e sabe que só uma ou 2 vão vingar. Sérgio olhou pela janelinha da porta. Viu Luana sozinha no banco. Ela olhava para o chão, parecendo tranquila por fora. Mas ele sabia que por dentro devia estar um furacão. Lembrou da noite do jantar, da música saindo como se fosse uma confissão. Tinha algo nela que mexia. Na outra ponta do corredor, Otávio apareceu. Não veio na van. Não avisou que viria. Pegou o carro cedo. Saiu da fazenda antes de o dia clarear e chegou antes da hora marcada. Estava nervoso, mas não demonstrava. Perguntou discretamente onde era o teste. Quando achou a sala, viu Luana ali no banco, sozinha. Parou do outro lado, do vidro. Não bateu, não chamou. Só ficou ali olhando. Ela não viu. Depois de alguns minutos, a recepcionista chamou. Luana Souza, por favor. Ela levantou. Caminhou até a porta como quem pisa num campo minado. Antes de entrar, virou levemente o rosto e viu Otávio parado do lado de fora. Os olhos dele diziam tudo. Não precisava falar, ela sorriu. De leve, curto, só para ele. Depois entrou. A sala era simples, mas grande. Tinha uma mesa com os jurados, um piano de cauda no canto, iluminação controlada. Os 3 a cumprimentaram, com aceno de cabeça. Ninguém sorriu muito. Pode se sentar, disse a mulher de cabelo preso. Fique à vontade. Quando quiser,
Comece. Luana caminhou até o piano, passou a mão pelas teclas sem pressionar. A madeira estava fria, lisa. Era um piano caro. Muito mais caro que qualquer coisa que ela já tinha tocado. Sentou no banco. Ajustou a altura. Fechou os olhos. Pensou nas madrugadas sozinha no abrigo, no piano desafinado da diretora. Pensou no dia em que chegou na fazenda, suja, com fome. Pensou em quando tocar era a única forma de respirar. Pensou em tudo o que veio até aqui. Abriu os olhos. Tocou. A primeira nota saiu suave, sem pressa. Depois a outra. E a outra. Era uma melodia simples, mas cheia de dor e força ao mesmo tempo. Não era técnica. Era confissão. Cada nota era como se fosse uma página do caderno dela sendo virada. O som subia, caía, acelerava e parava no momento exato. O silêncio entre as notas dizia tanto quanto a música. Os jurados não falavam nada, nem se mexiam. Só ouviam. Otávio, do lado de fora, ouvia também. Encostado na parede, olhos marejados, segurando firme o caderno dela. Aquele mesmo caderno que agora parecia ter ganhado vida. Quando Luana terminou, ficou alguns segundos parada, as mãos ainda em cima das teclas, como se o som ainda estivesse no ar. Depois, levantou devagar, virou-se para os jurados e esperou. Sérgio foi o primeiro a falar. Você criou isso? Sim. Chama Ninguém Viu. A mulher fez uma anotação no papel. O outro jurado apenas assentiu, olhando para o piano como se quisesse ouvir de novo. Sérgio respirou fundo. Luana, obrigada. A gente vai entrar em contato. Ela assentiu. Saiu da sala sem olhar para trás. Quando abriu a porta, viu Otávio ali, ainda encostado. Você ouviu? Ela perguntou sem sorrir. Ouvi. E você tocou como quem não deve nada para ninguém. Ela deu um meio sorriso. Porque eu não devo mesmo. Otávio estendeu o caderno para ela. Tá na hora de você continuar escrevendo aqui. Ela pegou, olhou a capa, virou de costas e foi andando. Pelo corredor. Mas dessa vez, ele não se sentiu rejeitado. Sentiu que ela tinha voltado a andar por conta própria. E isso era exatamente o que ele queria ver. Otávio voltou da cidade no fim da tarde. Chegou com o rosto sério, o passo firme, como quem carregava um peso que finalmente ia soltar. Passou direto pelo jardim, sem dar bom dia, sem olhar para o lado. Entrou, pela porta da frente da casa, e foi até o escritório. Abriu a gaveta, tirou uma pasta azul que guardava ali há tempo e colocou em cima da mesa. Sentou, abriu uma a uma das folhas. Notas fiscais, documentos da fazenda, contratos. No meio, estavam 2 papéis assinados por ele e por Helena, que ele já não lembrava quando exatamente tinha autorizado. Leu de novo, desta vez com calma. Então percebeu. Helena tinha feito movimentações por conta própria. Mudanças em contratos de fornecedores, transferências de pequenas quantias para contas que não batiam com os nomes da fazenda. Tudo feito aos poucos, bem escondido. Mas estava ali. E agora ele via. O sangue subiu. Mas Otávio não levantou da cadeira com raiva. Levantou com certeza. Foi até a varanda. Chamou Cidinha, o caseiro, e mais 2 funcionários da casa. Pediu que todos fossem até a sala. Queria que todo mundo ouvisse. Helena estava no quarto dela, passando perfume como sempre. Ao ouvir o chamado, desceu calmamente, ajeitando os brincos, com aquele ar de não devo nada a ninguém. Quando chegou na sala, viu todos ali parados. Otávio no centro, em pé, com a pasta na mão. Reunião sem aviso? Ela perguntou irônica. A hora chegou, Helena. Ele respondeu, olhando. Direto nos olhos dela, ela sorriu. Que hora? Otávio abriu a pasta e mostrou as folhas. A hora de você sair daqui. Ela franziu a testa. O que é isso? Provas. De que você mexeu em contratos da fazenda sem autorização completa. Desviou dinheiro. Manipulou compras. E escondeu tudo em papéis mal arrumados, contando que eu nunca fosse notar.
O silêncio pesou. Você ficou cego por causa de uma menina. Ela soltou, sem disfarçar a raiva. E agora quer jogar a culpa em mim? Isso não tem nada a ver com ela. Tem a ver com você, com a forma que sempre agiu aqui dentro, mandando como... Se a casa fosse sua, a casa é minha. Metade dela é, pelo menos. Era. Eu comprei sua parte ontem à tarde. Os papéis estão no cartório. Helena travou. Perdeu o chão por um segundo. Você o quê? Já estava cansado do seu joguinho. Só precisei de um empurrão para agir. Ela ficou vermelha. Você vai jogar tudo fora por causa daquela faxineira? Eu tô limpando o que você sujou. Inclusive isso. Ele jogou na mesa uma foto de uma nota de dinheiro colocada debaixo da almofada do sofá, dias depois do jantar. Helena reconheceu. Você armou para ela, e eu deixei passar. Mas não mais. Ela riu, nervosa. Quer saber? Faz o que quiser. Essa casa era um tédio mesmo. Só servia para alimentar seu ego de dono do mundo. Otávio caminhou até a porta e abriu. Tá livre. Vai viver esse mundo aí que você tanto fala. Só não volta mais. Ela andou até a porta devagar. Parou na frente de todos. Olhou pro caseiro. Depois pra Cidinha. Engraçado. Eu era a vilã, né? Mas quando tudo funcionava, ninguém reclamava. Funcionava com medo. Cidinha respondeu. Helena apertou a bolsa com força. Passou pela porta. Não disse mais nada. Otávio ficou parado ali por um tempo, olhando para o jardim vazio. Tudo certo? Perguntou Cidinha, ainda com os olhos arregalados. Agora tá. Mais tarde, Otávio foi até o galpão. Abriu a porta, olhou para o espaço que antes era onde Luana dormia. Ainda tinha um copo plástico na janela. Pegou o copo, colocou sobre a mesa e sentou. Ficou ali, sozinho, sentindo o silêncio. Mas dessa vez, era um silêncio diferente. Era o começo de algo novo. Era noite em São Paulo. O céu estava limpo, cheio de estrelas, mas a cidade nem notava. As luzes dos prédios, dos carros, das vitrines, tudo piscava ao mesmo tempo. Gente para todo lado, buzina, conversa atravessada. Mas dentro do teatro era diferente. Lá dentro, o barulho do mundo parava na porta. Era um auditório pequeno, com poltronas vermelhas, luz baixa, palco simples. Um daqueles eventos culturais que só vai quem realmente quer ver. E naquela noite, o nome mais esperado era o de Luana Souza. Otávio entrou com o ingresso na mão e o coração na garganta. Sentou na fileira do meio, encostado na lateral, onde dava para ver o palco sem ficar na linha de visão de ninguém. Estava sozinho. De jeans, camiseta preta, sem perfume, sem pose. Veio como gente comum, porque era assim que precisava estar. O teatro encheu devagar. Gente de toda a idade. Alguns professores, músicos, jovens estudantes. Leda estava na primeira fila, segurando o celular com a tela virada para baixo, só esperando. Ela olhou para trás, viu Otávio, deu um leve aceno. Ele respondeu com um sinal, discreto e um sorriso tenso. As luzes se apagaram. Um homem subiu ao palco, microfone na mão. Boa noite a todos. É uma alegria enorme receber vocês aqui. Hoje é uma noite especial, de encerramento da primeira etapa do programa. E temos uma apresentação muito esperada. Uma artista que chegou tímida, mas mostrou desde o primeiro dia que carrega dentro dela algo que não se ensina. Com vocês, Luana Souza. Palmas, umas mais animadas, outras educadas, mas a atenção de todo mundo agora estava voltada para a lateral do palco. Luana apareceu caminhando com calma. Vestia uma blusa preta de manga longa e uma calça de tecido leve, o cabelo preso num coque simples. Entrou com os olhos fixos no chão, mas ao levantar o rosto, encarou a plateia sem piscar. Se aproximou do piano, parou por um instante e... viu. Otávio estava lá. Não desviou o olhar. Ela também não. Foi só um segundo.
mas foi como um aperto no peito dos dois. Um reencontro sem fala, sem gesto, só o olhar. Luana se sentou ao piano, ajeitou o banco, respirou fundo. Colocou as mãos sobre as teclas e, antes de tocar, falou sem microfone, mas a voz saiu clara. Essa música se chama Pra Quem Achou Que Eu Ia Desistir. As pessoas sorriram. Algumas aplaudiram de leve. Otávio sentiu os olhos arderem. Ela tocou. A melodia começou suave, quase como um sussurro. Era limpa, forte, sem pressa. A música subia e descia com um equilíbrio que não vinha de técnica, mas de experiência. Cada nota carregava uma lembrança. Cada pausa, um silêncio que dizia mais do que 1000 palavras. Ela não tocava para impressionar. Ela tocava para lembrar quem ela era. No meio da música, o ritmo mudou. Ficou mais forte, mais ousado. Era como se ela dissesse: agora é minha vez. E era mesmo. Aquilo ali não era mais sobre sobrevivência. Era sobre presença. Otávio ficou imóvel. As mãos cruzadas no colo. O coração acelerado. Aquela era a mesma mulher que ele conheceu na varanda, com roupa rasgada e um olhar que ninguém queria entender. Agora ela estava ali, num palco, sendo aplaudida por desconhecidos que viam o que ele demorou demais para ver. Quando a música acabou, o teatro inteiro ficou em silêncio por uns 2 segundos, como se ninguém soubesse se já era hora de respirar. Depois, vieram as palmas. Muitas. De pé, gente aplaudindo com força, gritando, bravo, assoviando, batendo o pé no chão. Ela ficou em pé, fez uma reverência curta e saiu do palco com a cabeça erguida. Nos bastidores, pegou uma garrafa d'água e se encostou na parede. As mãos ainda tremiam, mas não de medo. Era energia pura. Leda apareceu. Quer que eu diga quem tá lá fora? Eu vi. Vai falar com ele? Luana demorou para responder. Não sei. Minutos depois, já do lado de fora do teatro, Otávio esperava parado na calçada. Muita gente saía. Tirava foto. Conversava sobre a apresentação. Ele estava lá, com as mãos no bolso, olhos no chão, até que ouviu passos. Ela apareceu do lado dele, como se sempre tivesse estado ali. E aí, ele sorriu. A melhor apresentação da minha vida, sem comparação. Tá exagerando. Tô sendo sincero. Ela ficou calada. Ele a olhou. Eu não vim pedir nada, nem resposta. Só vim ver você vencer. Ela sorriu. Não aquele sorriso leve, foi um sorriso cheio. Com verdade. Que bom. Porque, dessa vez, eu vim pra ficar. Mas não em fazenda nenhuma. Vim pra ficar em mim. Otávio assentiu. E isso é tudo o que eu queria ver. A calçada estava quase vazia. As pessoas tinham ido embora. Os funcionários já começavam a fechar as portas do teatro e a rua começava a ficar com aquele silêncio de cidade depois do espetáculo. Luana e Otávio continuavam ali, de pé, lado a lado, ele ainda com as mãos no bolso. Ela com o corpo mais solto, a respiração mais calma. Era como se o peso das últimas semanas tivesse começado a sair dos ombros. Mas não todo. Ainda tinha uma coisa que precisava ser dita. Sabe, ela falou olhando pra frente. Tem uma coisa que você acha que eu nunca soube. Otávio virou o rosto devagar, curioso. O quê? Ela respirou fundo, cruzou os braços, como quem se prepara para soltar uma bomba que já tá pronta faz tempo. Aquela aposta. No dia que eu cheguei na fazenda. O rosto dele ficou sério na hora. Ele nem tentou fingir surpresa. Só fechou os olhos por um segundo e soltou o ar. Você soube? Ela assentiu, com um meio sorriso. Não de raiva, mas de quem finalmente pode jogar a carta certa. Ouvi quando você falou com o outro cara, que eu não durava 3 dias, que só tava ali pra ver até onde eu ia aguentar, que era uma faxineira perdida com cara de pidona. Otávio abaixou a cabeça. Não se defendeu, nem tentou. Por que você ficou então? Porque eu queria ver até onde você ia aguentar. Ele riu de nervoso.
Passou a mão na nuca envergonhado. E aguentou, né? Aguentei. Mas não por você. Aguentei por mim. Porque se eu fosse embora naquele dia, ia passar o resto da vida achando que todo lugar era igual. Que todo mundo ia rir de mim antes de me ouvir. Ela se virou de frente para ele agora, os olhos firmes. Mas hoje eu decido quem fica e quem sai. E isso não tem mais volta. Otávio assentiu devagar. Você tem razão. Eu sei, e ele a olhou por alguns segundos, como se estivesse vendo ela pela primeira vez de novo. Mas agora, não tinha mais aquela coisa de querer proteger, nem de tentar controlar. Tinha só respeito e admiração. E se eu quiser ficar? Ele perguntou. Baixo, sem pressão. Ela deu um passo para frente, chegou bem perto. O suficiente para ele sentir a respiração dela. Aí você espera eu abrir a porta. Os dois se olharam. O silêncio que veio não era desconfortável. Era cheio de coisa. De história, de dor, de aprendizado. Ela então encostou o dedo no peito dele. Lembra quando eu cheguei com o pé todo sujo de barro e você fez piada? Lembro. Pois é. Agora olha pra mim. Otávio olhou. E ali estava ela, inteira, forte, livre, a mesma de antes, mas agora dona de si. Ela se afastou um passo. Olhou pra rua. Vou chamar um carro. Tô indo pra casa. Tem mais uma semana de ensaio antes da próxima apresentação. Eu te levo. Ele disse quase automático. Não precisa. Se quiser assistir, eu deixo. Mas do banco de trás. Sem palco, sem cadeira especial. Combinado, ele respondeu. Luana abriu o aplicativo no celular. Chamou o carro. Enquanto esperava, sentou no meio-fio da calçada. Ele se sentou ao lado. Os dois em silêncio de novo. Mas agora um silêncio bom. De quem sabe que não precisa falar tudo. O carro chegou. Ela se levantou, abriu a porta. Antes de entrar, olhou para ele uma última vez naquela noite. Foi bom te ver lá dentro. Foi bom ver você do lado de fora também. Ela entrou, fechou a porta. O carro arrancou devagar. Otávio ficou ali, parado, sozinho. Mas diferente de antes, porque agora ele sabia. O mundo não gira em volta dele. E às vezes, as melhores coisas são as que a gente não pode ter. Só pode aplaudir de longe. Aplausos verdadeiros. De pé. Sem pedir bis.